Na nossa última aula, a gente aprendeu como montar frases básicas no holandês, né, usando aquela estrutura 1, 2, 3. Hoje, a gente vai evoluir um pouco mais e a gente vai aprender como montar perguntas. Vamos embora para aula? E aí, como é que você tá hoje? Tá tudo bem? Tá recuperado da paulada que foi a última aula? 40 minutos? Putz, desculpa, tá? Foi mal. Eu queria passar por aquele assunto de um jeito bem fácil de entender, com vários exemplos e textos, mas eu prometo que a aula de hoje vai ser mais rapidinha, tá? Você já deve estar vendo o tempo total aí. Eu ainda não sei porque eu ainda vou gravar, ainda vou editar, vou fazer tudo. Mas enfim, chega de blá 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 e vamos estudar hoje, né? Vamos lá, como é que a gente faz perguntas em holandês? Olha só, eu tenho vários exemplos aqui, ó. Quem é você? O que você faz? Onde você mora? Você tem tempo? Você está feliz? Tá vendo, ó? Eu tenho alguns tipos de perguntas diferentes aqui, mas eu já vou explicar um pouco mais em detalhes, tá? Primeiro, eu preciso reforçar o seguinte. Na aula anterior, a gente estudou sobre a estrutura básica das frases. 1, 2, 3. Lembra disso? Se não lembra, vai lá e assiste o vídeo anterior, tá? Não continua esse vídeo sem ter assistido o anterior. Aliás, não faz isso com nenhum vídeo, tá? Não pula vídeo. Se você chegou aqui e tá perdidaço, segue a playlist, segue os links que eu deixo nos comentários, nas descrições, tem a hashtag no começo do título ali para você saber qual que é a aula. A gente tá aqui, ó, na aula 14, então vai lá e assiste a 13. Enfim, é muito importante você assistir na ordem correta. Então, só dando uma recapitulada. O que é uma estrutura básica de frase? Por exemplo assim, meu nome é Gilberto. My name is Gilberto. Ou eu sou Gilberto. Ik ben Gilberto. Tá vendo, ó? Sujeito, verbo, objeto. A gente estudou isso na aula anterior, né? 1, 2, 3. Sujeito é o wie of wat, quem é o que. 2 é o werkwoord, sempre vai ser o verbo na segunda posição. E aí a gente tem o restante da frase. Por que eu tô botando isso aqui de novo? Porque para fazer perguntas é muito importante você entender isso daqui, porque vai ficar muito mais fácil de montar a pergunta. Vamos para aula? Sabe que a gente sempre olha o vocabulário importante para a aula, certo? Então aqui, ó, só para dar aquela refrescada, isso daqui, estas são as palavras que a gente viu na aula anterior. Vai lá, pausa o vídeo, dá uma refrescadinha ali. Se não lembra todas elas, vai lá no vídeo anterior, assiste, lá tem exemplos. Mas ó, eu nem tô botando a tradução aqui, que é para você realmente, né, pensar o que é vaak, o que é kinderen, qual é a diferença de kinderen e kind. Enfim, não vou passar todas elas aqui, tá? E para a aula de hoje, o que nós temos? Ah, nós não temos nada. Olha só que colher de chá, né? Mas não pensa que é moleza, não. Na verdade, só tô te dando um descanso, porque na próxima aula vai vir paulada. Na próxima a gente vai aprender para recuperar essa daqui. Vamos lá, então. Como é que a gente faz perguntas em holandês? Por que eu tô botando de novo esse slide, de novo esse SVO, de novo esse 1, 2, 3? Porque para fazer perguntas em holandês, basicamente a gente mexe na ordem da frase, né? A gente tem ali, ó, 1, 2, 3. Sujeito, verbo, resto da frase. Lembra que o verbo, ele sempre fica na segunda posição, certo? Porém, quando a gente faz perguntas, as coisas mudam um pouquinho. No português, a gente simplesmente coloca um ponto de interrogação e uma frase virou uma pergunta, certo? Por exemplo, se eu falar assim, ela trabalha em Amsterdã. Se eu quiser fazer uma pergunta, eu vou só colocar um ponto de interrogação lá no final e de repente virou uma pergunta. Ela trabalha em Amsterdã? Tá vendo? A ordem da frase, a ordem das palavras dentro da frase, ela permaneceu a mesma, certo? Porém, no holandês é um pouquinho diferente, tá? Acontece uma coisa que eu vou explicar aqui um pouco melhor. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui dois jeitos de fazer perguntas. O primeiro jeito é quando eu vou usar palavras interrogativas. O que é palavras interrogativas? É isso aqui, ó. Por exemplo, wie, wat, waar. Ou quem, o que, onde. Assim como essas, tem várias outras, como por exemplo, onde, como, quantos, entendeu? Só que nessa aula, a gente vai focar nessas três aqui e estuda elas, tá? Porque são extremamente importantes para fazer pergunta, por exemplo, quem é você, o que você quer, onde você mora, onde você trabalha, onde você vai. Essas daqui você usa demais. Então lembra, wie, quem, wat é o que, ou pode ser qual também. Waar é onde. Quando a gente usa estas palavras que eu estou chamando de interrogativas, basicamente a forma da frase ela permanece a mesma. Olha só esses exemplos aqui, ó. Ik ben Gilberto. Se eu quiser fazer uma pergunta para isso daqui, por exemplo, quem é você? Wie ben jij? Wie ben je? Tá vendo, ó? Aqui, ó, na resposta ou na frase afirmativa, eu tenho a estrutura 1, 2, 3. Sujeito, verbo, resto. E na pergunta é a mesma coisa. Quem ou o que, nesse caso aqui é quem, verbo, resto. Olha só, ik studeer Nederlands. Ó, 1, 2, 3. Wat studeer
je. Tá vendo? Ó? 1, 2, 3. A mesma coisa. Ik woon in Breda. Waar woon je? Vice? Quando você usa estas palavrinhas no começo, a estrutura da frase ela permanece a mesma. Qual que é a segunda forma de fazer uma frase? Porque às vezes eu tenho frases que a resposta é simplesmente sim ou não. Então, por exemplo, aqui, ó, usando as mesmas frases de exemplo. Ik ben Gilberto. Ben je Gilberto? Tá vendo? Ó? Você é Gilberto? Ik studeer Nederlands. Você studeer je Nederlands? Você estuda holandês? Tá vendo? Não é quem estuda holandês ou o que você estuda. É você estuda holandês? Você está com fome? Você quer um café? Esse tipo de frase, você vai inverter o verbo. Então, o verbo ele não é mais na segunda posição, e sim na primeira. Então, a estrutura da frase vai ser 2, 1, 3. Aqui eu só estou usando, né, o 2 para você entender que na afirmação o verbo está na segunda posição, na pergunta o verbo está na primeira. Talvez seja confuso, tá? Mas não é, é bem simples. E eu preciso que você entenda isso, porque praticamente eu acho que todas as perguntas, sejam simples ou complexas no holandês, elas vão seguir essa lógica, tá? Ou você tem essas palavras no começo, que você vai dizer assim, quem é você? Onde? Quanto? Qual? Como? Esse tipo de palavra interrogativa, sabe? Ou você vai simplesmente precisar inverter o verbo. Então, por exemplo, assim, você gosta de café? Como é que eu vou perguntar isso no holandês? Se a frase é, você gosta de café? Eu falaria, gosta você de café? Claro que em holandês. Entendeu? Agora, se eu pergunto assim, como você quer o seu café? A pergunta vai ser, como você quer o seu café? Entendeu? Quando eu tenho essas palavras interrogativas, eu mantenho essa estrutura aqui do verbo na segunda posição. Quando a resposta vai ser um sim, um não ou um talvez, eu vou inverter o verbo. Tranquilo? Vamos agora praticar, tá? Eu vou botar várias frases e a gente vai praticar elas, esses dois modelos de perguntas para cada frase. Então a gente faz junto, você já vai estudando, já vai praticando e até o final desse vídeo aqui, te prometo, você vai estar craque. Para as nossas perguntas, eu vou usar as mesmas frases que eu usei na aula passada. Extremamente importante para você, a conjugação dos verbos tem que estar aqui, ó, tem que estar pronta na cabeça, assim, ó, tem que sair rapidinho. Então aqui, ó, a gente tem o zijn, aqui tem um verbo que você não viu ainda, eu vou colocar ele na tela aqui em algum lugar, tá? Anota ele, porque eu vou colocar agora na edição, mas nos próximos slides ele não vai estar lá. Mas você já sabe o zijn, ó, zijn, aqui é o hebben, zijn e hebben. Esses daqui você tem que saber já, né? Se não sabe, resgata aí nas tuas anotações que a gente vai precisar deles, tá? Começando aqui, ó. Primeira frase. Hij is thuis. Ele está em casa. Se eu quiser fazer uma pergunta, por exemplo, assim, ó. Quem está em casa? Quem está em casa? Como que é? Quem é? Você sabe, né? Wie. Wie is thuis. Wie is thuis. Tá vendo? Ó, o verbo permaneceu na segunda posição. Agora, se eu quiser perguntar assim, ó. Ele está em casa? Como é que eu vou fazer? Olha só, a resposta vai ser sim ou não, ou talvez, certo? Como é que vai ser? O verbo vem para o começo, o sujeito vai para a segunda posição e o resto permanece. Então vai ser is hij thuis? Is hij thuis? Olha só a diferença aqui, ó. Entendeu? Pegou? Não é difícil, né? Vamos lá, vamos para a próxima. Ó, woon. Por que eu preciso que você saiba a conjugação? Vamos lá. Ik woon in Amsterdam. Eu moro em Amsterdã. Como é que eu vou perguntar assim, ó, por exemplo, quem mora em Amsterdã? A resposta vai ser eu moro em Amsterdã. Mas vamos lá, a gente não está pensando em resposta, está pensando em pergunta. Quem mora em Amsterdã? Como é que é quem? Você já sabe, né? Que é wie. Então vai ser wie woon? Na verdade, não. É wie woont em Amsterdã. Ah, Gilberto, lá vem você com regras gramaticais e não sei o que. Calma, olha só. Isso daqui vai acontecer sempre, tá? E no português acontece exatamente a mesma coisa. Por que é woont? Olha a tua tabelinha aí de conjugação. Onde que é woont? Woont é lá na segunda e terceira pessoas do singular, certo? Ik woont, jij, zij e hij é woont, certo? Por que aqui eu estou usando woont se é ik woon in Amsterdã? Porque você está fazendo a pergunta e você não sabe que é eu. Quando você faz a pergunta, você sempre utiliza a terceira pessoa do singular. Parece confuso? Não é, porque no português a gente faz exatamente a mesma coisa. Por exemplo, se eu disser assim, ó, quem mora em Amsterdã? Eu moro, tá vendo? Ó, moro, mora.
Então eu não estou perguntando assim, ó, quem mora em Amsterdã? Ou então, por exemplo, se a resposta fosse assim, ó, eles moram em Amsterdã. Eu não vou falar assim, vi wonen em Amsterdã. Mesmo que eu sei, né, nesse caso que a resposta vai ser eles, a minha pergunta sempre vai utilizar a terceira pessoa do singular. Grava isso, tá? Talvez tá confuso, tá abstrato, mas você vai praticar mais e vai ficar um pouco mais claro isso, tá? E se eu quiser perguntar assim, ó, eu moro em Amsterdã, né? Vamos supor que eu acordei e não sei onde é que eu tô, ou não sei onde eu moro. Então eu vou dizer assim, eu moro em Amsterdã? Como é que eu vou perguntar isso? Lembra? Se a resposta nesse caso é sim ou não, né? Por exemplo, nesse caso é, então vai ser o verbo vem para o começo, o pronome, o sujeito vai para o meio e o resto permanece. Então vai ser woon ik in Amsterdam. Woon ik in Amsterdam. Consegue entender a diferença? Então, ó, ik woon in Amsterdam. Wie woont in Amsterdam? Woon ik in Amsterdam? E se eu quiser perguntar assim, ó, você mora em Amsterdã? Como é que eu vou fazer? O que você acha? Como é que é o je? Olha aí na tua tabelinha aí. Je woont, certo? Então, a resposta vai ser sim ou não. Nesse caso, eu vou só dizer assim, ó, woont je in Amsterdam? Não. Hoje eu tô complicando, né? Era para ser um assunto fácil. Na verdade, é fácil. É só que talvez apareceram várias regras aqui e você vai pensar assim, ah, não sei o que está acontecendo aqui. Mas fica tranquilo, respira, que as coisas vão se encaixando, tá? É só questão de praticar. Por que não tem o T aqui se é je woont? Deixa eu te explicar um negócio que acontece no holandês e você precisa entender, tá? Esse é um daqueles momentos chaves que eu preciso que você fique aqui comigo, presta atenção. Vamos lá, olha só isso aqui, ó. Todas as vezes que isso acontece somente com o je, todas as vezes que o verbo ele vem para frente do je e não após, ele perde o T. Então, por exemplo, eu tenho aqui os dois verbos que você já estudou, que a gente já estudou juntos. O zijn é jij bent, ou hebben é jij hebt. Tá vendo? Ó, o T aqui, ó. Só que, quando eu faço perguntas, eu falei que você inverte, certo? E quando você inverte, o que acontece? O T some, o T desaparece. Então, por exemplo, eu não vou falar assim, ó, bent jij Gilberto, ou hebt jij. Eu vou falar heb je, ou ben je. Por que isso? Eu não tenho bem certeza, mas eu acho que é por uma questão de fluência. As palavras, sabe, o fluxo, ele fica... Se eu fosse falar assim, ó, bent jij, hebt jij, tá vendo? Hebt jij. Esse T, ele dá uma quebrada muito forte. Então, só que isso só acontece... Olha, presta atenção nisso. Isso só acontece no jij. O U, por exemplo, ele continua com o T e ele vai sempre ter o T, mesmo que eu vou falar assim, bent u, Mevrouw Juliana, você é a senhora Juliana, entendeu? Ele vai permanecer. Então, é só para o je. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Ik ben Nick. Ik ben Nick. Ben ik Nick, né? Eu sou Nick, né? Normal, né? Eu só peguei e joguei o verbo para frente e a frase virou uma pergunta. Agora, se eu falar assim, ó. Je bent Fred. A pergunta não vai ser bent je Fred. A pergunta vai ser ben je Fred. Ben je Fred. Porém, se é o U bent meneer Hans. Bent u meneer Hans. Tá vendo? Ó, a pergunta permaneceu o T aqui. Olha só agora com hebben. Ó, é a mesma coisa, tá vendo? Ó, ik heb vakantie. Eu tenho férias, eu estou de férias. Heb ik vakantie? Eu tenho férias, eu estou de férias. Tá vendo? Ó, permaneceu igual, né? Só foi pra frente. Agora, je hebt geluk. Você tem sorte. Heb je gelukt? Tá vendo? Ó, o T sumiu, foi embora. Agora, com o U, lembra que no hebben, no U, ele pode ser heeft ou pode ser hebt? Então, para ambos continua a mesma coisa. U heeft een afspraak ou u hebt een afspraak. Ambos, quando ele inverte, ambos continuam com o T. Heeft u een afspraak? Hebt u een afspraak? E isso acontece com 100%, presta atenção, anota aí, escreve. Isto acontece com 100% dos verbos em holandês. Todos os verbos. Quando ele vem para frente do je, ele perde o T. Woont, que é do verbo wonen, que é morar, né? Woont. Jij woont hier. Woon je hier. Ó, com o u woont hier. Ele não muda. Woont u hier. Studeren. Studeren é estudar, né? Essa tá fácil. Jij studeert Nederlands. Studeer jij Nederlands. Tá vendo, ó? Cadê o T? Foi embora. U studeert Nederlands. Studeert u Nederlands. Spreken, que é falar.
Jij spreekt português. Spreek je português. Ó, o T de novo foi embora. E o U, ele permanece. Entendeu? De novo, isso acontece com 100% dos verbos. Você tem que lembrar disso porque muita gente fala e toda a vida fica pensando. Tira o T na pergunta porque nunca vai ter T, tá? Próximo. Je bent mijn broer. Você é meu irmão. Se eu quiser dizer assim, ó. Se eu quiser perguntar assim, ó. Quem é meu irmão? Como é que é? Quem é? Wie. Essa você já sabe, né? E aí? Wie bent mijn broer? Se você tá prestando atenção... Não é wie bent, é wie is mijn broer. Meu Deus, Gilberto, por que é tão complicado? Não é, calma. Olha só. Por que é is? Porque, de novo, é a terceira pessoa do singular, que é o hij e o zij. Olha para tua tabelinha de conjugação aí. Ik ben, jij bent, u bent, hij, zij, is. Exato. Então aqui é wie is mijn broer. E aí, se eu quiser perguntar assim, ó, você é meu irmão? Como é que fica? Ah, pegadinha de novo, né? Como é que fica? É só inverter, certo? Só que aqui, ó, acontece o que a gente acabou de estudar, que é o verbo vai para frente do je. Então vai ficar ben je mijn broer, não bent. Eu sei que parece um monte de regra acontecendo ao mesmo tempo, mas é só... Vamos lá. A gente tá falando de duas regras, tá? Que vão se repetir várias vezes. Então o que você precisa fazer é praticar, exatamente, é só praticar. Praticar, repete que vai ficar automático. Você vai falar e se você falar assim, bent-je, vai pensar, tá errado isso daqui, porque tem que ser bem-je. Nunca vai ser wie bent. Tem que soar estranho na tua cabeça se tu falar assim, wie hebt, porque tá errado, o certo é wie heeft, entendesse? Vai treinando, praticando aí, repetindo, até que isso saia automático. Então, só pra matar, né, de vez, e se eu quisesse perguntar assim, ó, você é meu irmão, mas de uma forma formal, usando o U. Como é que vai ficar? Vai ser bent u mijn broer. Bent u mijn broer. Por que bent aqui? Porque o T ele some quando? Somente quando a gente tem o je, certo? Pegou? Próximo. Zij heeft een kat. Ela, né? Não é eles ou elas, porque aqui é heeft. Então é ela, heeft een kat. Ela tem um gato. Como é que eu pergunto assim, quem tem um gato? De novo é wie heeft een kat. Olha só, 1, 2, 3. E se eu quiser perguntar assim, ela tem um gato? Essa tá fácil, né? Porque é só inverter. Heeft ze een kat. Tá vendo que aqui eu botei ze e não zij? Se você assistiu o meu vídeo lá de quando é jij, quando é je, aqui você vai entender por que eu fiz isso daqui. Se não entendeu, dá uma olhada lá que é o je versus o jij. Vamos pro próximo. Mijn naam is Paul. Como é que eu pergunto qual é o meu nome? Como é que é qual? Ou o que é? Wat. Wat is mijn naam. Por que o mijn naam foi lá pro final? Porque eu coloquei o wat aqui e o verbo tem que ficar na segunda posição, então o resto foi pro lugar do resto, certo? E se eu quiser perguntar assim, meu nome é Paul? Né? Tô confuso, não sei mais meu nome. Como é que eu pergunto meu nome é Paul? Como é que vai ser? Essa tá fácil, pensei. Is mijn naam Paul? Is mijn naam Paul? Tá fácil ou tá difícil? Vai lá, bota ali no comentário, diz assim, ó, Gilberto, tá muito difícil, eu preciso de mais exemplos. Gilberto, tá fácil, a explicação foi supimpa. Escreve lá, se você escrever que a explicação foi supimpa, ou então não foi supimpa, eu vou saber que você pelo menos assistiu até aqui. É assim que eu controlo quem tá... É assim que eu faço a lista de chamada aqui, a lista de presença, quem é que tá participando das aulas. Vamos pro próximo. Mijn postcode is... Como é que eu falo isso daqui? Aula de números. 1, 2, 3, 4 ou 12, 34, A, B. Como é que eu pergunto assim, qual é o meu CEP? Qual é o meu postcode? Como é que é qual? É wat. Então vai ser wat is o quê? De novo, mijn postcode vai lá para o final porque 1, 2, 3. 1, 2, 3. E se eu quiser perguntar assim, meu postcode é 1, 2, 3 AB? 1, 2, 3, 4 AB? Meio estranha a pergunta, né? Mas hoje a gente tá numa situação de delírio constante aqui, que não lembra de mais nada. Então, se eu quiser perguntar como é que vai ser is mijn postcode 1, 2, 3, 4 AB? Is mijn postcode 12, 34 AB? Fácil? Eu acho que não é tão difícil, tá? É só questão de praticar. E a última agora é para ver se você tá ligado mesmo. Vamos lá.
Jij en Bram hebben een zus. Haha. Por que é hebben? Porque tem duas pessoas aqui, né? Então é jij en Bram. Bram é uma pessoa. Então, vocês, que é Jullie hebben een zus. Como é que eu vou perguntar assim, ó? Quem tem uma irmã? Vai lá, valendo uma balinha, uma paçoquinha. Não vou dar um estropajo de ouro pra isso daqui, não. Vai lá, escreve aí. Escreve aí no papelzinho, ou pensa, pausa o vídeo e pensa. Como é que é? Como é que eu vou perguntar assim, ó? Quem tem uma irmã? Como é que é quem é? Vi, o quê? Hebben. Ai, não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Tu tá prestando atenção? Tá prestando atenção na aula? Tá ali, né? Tá ali assistindo na televisão e só rolando aqui, ó, no Instagram, né? Ai, né? Wie heeft een zus. Por que heeft? Porque é a terceira pessoa do singular. Lembra? A gente acabou de falar. Não faz isso. Aí você machuca aqui, ó, meu coração, que passou horas e horas fazendo esses slides maravilhosos aqui, né? Chega de palhaçada e vamos estudar sério. E se eu quiser perguntar assim, ó, vamos fazer uma pergunta para essa resposta. Então, você e Bram têm uma irmã. E se eu quiser perguntar assim, ó, você e Bram têm uma irmã? Como é que vai ser? Vai ser heeft, hebben, is, zijn. Fácil, né? Que é só inverter, olha só. Então vai ser hebben, jij en Bram en zus. Fácil, né? E é isso, e a gente acabou os nossos exemplos e, sinceramente, para falar de pergunta eu não tenho mais nada. Mas fica aí que a gente vai praticar. E agora chegou a tua vez. Lembra que na aula anterior a gente viu esse texto aqui, ó, esse texto bem bacana, bem bonitão ali que eu pintei, colori ele todo aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lembra dele? Então, a gente vai utilizar ele para fazer o nosso exercício. Esse daqui, esse merece uma medalha estropajo de ouro, olha, até mais do que uma, merece eu acho que umas 3 pelo menos. O que eu quero de você? Aqui embaixo, ó, você tem o mesmo texto que tá aqui, certo? Só para você não ter que voltar para lá e para cá. Então se você pausar aqui, você já consegue fazer, mas dá uma olhada na descrição que eu sempre deixo todo o material, né, do exercício lá para você baixar e imprimir. Então vai estar lá também. O que eu quero de você? Eu fiz algumas perguntas aqui e eu quero que você faça a pergunta em holandês e dê a resposta também em holandês. Olha só, aqui o nível de dificuldade aumentou. Aqui você vai ter que queimar um pouco de neurônio. E você sabe fazer. E olha, eu vou te dizer assim, ó, não usa o tradutor, tá? Não usa. Esquece o tradutor. Não cede à tentação de abrir o Google Translate, tá? Tenta fazer todas elas aqui sem usar tradutor nenhuma vez. Você vai conseguir, porque o texto está aqui, ó. Eu vou te ajudar na primeira, ó. O que é a Holanda, né? Você já sabe aqui, ó. Nederland is en Zwitserland. Claro que você vai fazer as perguntas se baseando no texto. Não vai inventar uma resposta qualquer. O que é a Holanda? Ah, é um país da Europa. O que é a Holanda? Ah, a Holanda é o país do estropajo. Isso não está no texto, né? Então vamos ficar no texto aqui, ó. O que é a Holanda? Tá vendo, ó? Eu tenho a resposta aqui, eu facilitei, né? Olha só. Nederland is en Zwitserland. Então, se você já tem a resposta, você consegue fazer a pergunta. Olha só que é o que. Como é que é o que? É wat. Então, wat is en Zwitserland? Será? Não, na verdade vai ser wat is Nederland. E a resposta vai ser Nederland is en Zwitserland. Entendeu? Vai lá. Tenta você, tá? É um pouquinho difícil, mas isso daqui, ó, é um exercício excelente para você dar uma praticada e digerir de fato e agora começar a caminhar com as suas próprias pernas. Faz lá que agora a gente vai corrigir o exercício da aula anterior. Bora? Na aula anterior, você tinha que organizar as frases aqui utilizando a estrutura 1, 2, 3, certo? Igual a gente tem, cadê meu dedo? Aqui, ó. Olha só, eu tinha uma frase que era o Vandaag lees Gilberto hebben wij met. E aí eu poderia fazer essa frase de dois jeitos, utilizando a estrutura 1, 2, 3. Então o verbo na segunda posição, o sujeito no começo. Aqui, por exemplo, eu tenho wij, e aí na segunda frase eu tenho o wij aqui que trocou de lugar com o vandaag. Lembra disso daqui? Se não lembra, vai pro vídeo anterior que lá eu explico um pouco melhor. Vamos jogar aqui, ó, desse jeito aqui porque fica mais fácil, senão lá não vai caber. Então vamos botar as respostas aqui. Primeira, Jullie zijn studenten. Essa estava fácil, né? Então o verbo aqui na segunda posição. Próxima frase. Groot is mijn kamer. Grande é meu quarto. O verbo já está na segunda posição aqui, mas é estranho, né? Grande é meu quarto. Na verdade, lembra da pergunta wie of wat? Então vai ser
o que, verbo, e o resto. O que? Meu quarto. Verbo, resto. Mijn kamer is groot. Eu não vou explicar todas elas assim, porque senão vai tomar muito tempo. Vamos lá. Terceira. Cadê o verbo aqui? Heeft zij een broer en twee zussen. O verbo está aqui, que é heeft. Então vai ser zij heeft een broer en twee zussen. Então a resposta vai ser zij heeft een broer en twee zussen. Acertou essa daqui? Zijn, wij, vandaag, thuis. Essa tá muito fácil, né? O verbo tá aqui, vai para a segunda posição. Wij tá aqui, vai para o começo. Então, wij zijn vandaag thuis. Aqui nessa, talvez você poderia fazer também assim. Vandaag zijn wij thuis. Também funciona, tá? Próxima. Já coloquei a resposta aqui, ficou fácil, né? Então, olha só, o verbo tá aqui, o sujeito tá aqui. Então, vai ser hij heeft een probleem met de fiets. Ele tem um problema com a bicicleta. Apesar que era uma frase grande, essa daqui estava fácil. Próxima. Is mijn telefoon nieuw? Isso aqui ficou na estrutura de uma pergunta, né? Olha só. 2, 1 e aqui está o 3. Já ficou fácil de entender agora, né? Que vai ser mijn telefoon is nieuw. Né? Por que que tem duas coisas aqui? Porque é o que? Meu telefone. Qual que é o verbo? Is. E o resto é nieuw. E a próxima aqui, a letra G. Een hond heeft mijn buurvrouw. Tá quase pronta, né? Um cachorro tem a minha vizinha. Olha, né? Pode acontecer, né? Mas vamos ficar no mundo normal, né? Essa daqui então vai ser minha vizinha tem um cachorro. Então quem é o sujeito é minha vizinha. Não é o cachorro nesse caso. E o verbo é heeft. Então vai ser mijn buurvrouw heeft een hond, certo? Mijn buurvrouw heeft een hond. E a última. Zijn zij blij? Isso daqui pode ser eles ou elas, ou pode ser ela, e aqui é feliz. Mas você olha para cá e você sabe que se aqui é zijn, né, que é o plural do verbo zijn, é zijn, então vai ser eles ou elas estão felizes. Então a resposta vai ser zij zijn blij. Fácil? Olha, eu acho que é fácil, tá? Mas vai lá. Se errou alguma aí, não se desespera, não chora. É só praticar um pouquinho mais. E olha, eu sei que é difícil, eu sei que talvez é questão de treinar. E eu digo assim, olha, vai lá, procura, faz, treina. Deixa eu dar um spoiler de um negócio que eu tô bolando aqui. Eu tô trabalhando com uma ideia de ter membros no canal, tá? Mas daqui a pouco vai chegar uma notícia aí, vai chegar uma novidade. O que é isso? Basicamente, eu quero trazer mais vídeos. Eu quero trazer, principalmente, materiais de exercícios. Eu sei que principalmente para quem tá longe, fazer exercício é complicado, né? Porque não acha livro, depende de internet. Eu quero criar vídeos exclusivos apenas para exercícios. E isso vai ser uma categoria para membros do canal. Mais para frente eu vou explicar, tá? Então, se você está assistindo esse vídeo daqui a, sei lá, 6 meses, provavelmente já tá tudo funcionando. Então, sempre dá uma olhada, porque provavelmente tem um vídeo com dezenas de exercícios lá para você fazer referente ao assunto que a gente acabou de estudar. Aqui sempre vai ter exercícios, só que se você quer realmente meter o louco, estudar para valer mesmo, vai lá pro vídeo de exercícios, porque lá vai ter tipo, sei lá, 10 vezes mais e umas coisas lá que às vezes eu sonho e eu trago aqui para vocês. Sabe que eu sou criativo, né? Pelo menos eu espero que eu seja, e de um jeito bom, né? Então é isso aí, acabamos uma aula que, olha, eu comecei a gravar, eu tava meio assim, eu tava pensando assim, isso aqui tá muito confuso, aí eu gravei de novo, e, pra falar a verdade, eu tô orgulhoso dessa aula, porque eu acho que essa aula foi supimpa. Nossa, eu com essas minhas palavras, eu não falo desse jeito, eu não sei porque eu tô trazendo isso. Deixa eu te contar uma novidade, olha só isso aqui. O que tá dizendo aqui, ó? Cadê os buracos? Eu tapei os buracos e botei esse painel lindo aqui, ó, pra dar um fundo, olha. Nossa senhora, tô ficando profissional, né? O que eu não faço pra melhorar a qualidade nesses nossos vídeos? Só câmera, luz, painel. Nossa senhora, agora tem que achar um jeito de pagar isso aqui tudo, porque, nossa, tudo em euro. Enfim, um abraço, continue estudando. Eu sei que eu falo, estuda, repete. Eu não sei como você vai fazer, tá? Se você vai comprar livros, se você vai assistir séries na Netflix, mas estuda, repete. Porque as coisas ficam muito mais fáceis quando você repete mais. É um jeito de decorar palavras novas, relembrar o que você já estudou. Sei lá, assiste meus vídeos de novo, copia os exemplos que eu dou ali, bota num papelzinho, eu sei lá o que você faz. Mas estuda porque isso ajuda nós dois. A gente vai evoluir muito mais rápido. Um beijo no coração, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.